Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é a continuação de Guerra Fria e talvez semana que vem a gente já finalize esse tema, tá? Ele tá ficando um pouquinho mais extenso do que eu esperava, mas é por conta da quantidade de informação que eu tenho que passar para vocês. Não só a respeito desse período importante, mas acaba sendo o gancho de bastantes acontecimentos atuais nossos, tá? A semana passada a gente terminou falando sobre como ficou a cortina de ferro, a, a divisão do mundo e tudo mais. Deixa eu só confirmar aqui qual foi o nosso. O último tema foi sobre a ativista, que a gente passou por ela. E a gente falou da geopolítica, que era a questão das guerras. Então, dito isso, hoje a gente já vai começar com a divisão da Alemanha, tá? Que é o que a gente pode chamar de questão alemã. O que tem a ver com essa questão alemã? 1945, pós Segunda Guerra Mundial, ocorre a Conferência de Potsdam. Dentro dessa conferência, eles vão dividir o território da Alemanha, que foi a grande perdedora, a causadora da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, tá? Como que vai rolar essa divisão da Alemanha? Ela vai ser ocupada por 4 nações: França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. 3 capitalistas, um socialista, tá? O que mais que é definido dentro dessa conferência? O desarmamento da Alemanha. Então, ela fica com um número restrito de exército, não pode desenvolver bombas, nada disso. Vai ser definido novas fronteiras para esse país. E também tem a questão de que muito território da Alemanha acaba sendo passado para a Polônia. A gente tem cerca de 100 mil quilômetros quadrados, tá? Então, esse mapinha aqui do lado, toda essa porção amarela foi passada para a Polônia. E uma região, que é o atual Kaliningrado, ela ficou cedida à União Soviética, tá? Aqui a gente tem um mapa bem maior para vocês terem uma ideia de como ficou. Então, ali na Alemanha, a gente tem a zona britânica mais ao norte, ao lado a zona soviética, ao sul a França e a zona americana, tá? Então vocês podem perceber que essas três áreas capitalistas estão do lado ocidental da Alemanha e o lado soviético é o lado oriental. Qual é o grande problema dessa divisão? Berlim. A capital do país, que acaba sendo o centro de controle do país, ela está inserida na zona soviética. E Berlim foi dividida também. Então aqui a gente tem o mapinha da Alemanha e desse lado a gente tem o mapa de Berlim. Qual que é a questão? Berlim vai ter 3 setores capitalistas, um setor soviético, até aí tudo bem, tá igual a Alemanha, mas essa ilha de Berlim, vamos colocar assim, ela tá dentro do mar soviético, que ela vai estar dentro da região dos soviéticos. E aqui já vai gerar todos os conflitos, tá? Qual foi o primeiro conflito que acabou gerando? Que reflete todo esse mundo bipolar, onde os Estados Unidos está contra os soviéticos. Em 1948, a União Soviética ordena que todos os meios terrestres que levavam alimentos, levavam suplementos para Berlim Ocidental, estava proibido. Não iria passar mais nenhum caminhão, nem nada que viesse do lado capitalista. Qual que era a ideia deles? Você mostrar que os soviéticos mandam. O soviético é o sistema melhor e tudo mais. Por que eu comentei na aula anterior que a Alemanha acabou sendo o palco dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética? Porque ali estava extremamente lado a lado. Não só no país, Alemanha, mas em Berlim, a cidade. Imagina, por exemplo, a gente aqui. Tem ali o centro, passou da linha, vem Jardim Modelo, Vila Paulista e tudo mais. Agora imagina se de repente a cidade fica dividida. Centro para baixo é capitalista, aliás, da linha para baixo é capitalista, da linha para cima é socialista.
a diferença é gritante, é de um bairro para o outro. Você atravessa uma rua, você está num sistema diferente. E aí, dentro desse cenário, eles vão querer provar qual é o sistema mais abundante, qual é o sistema onde as pessoas vivem melhor e tudo mais. Então, por conta disso, a União Soviética tenta bloquear o fluxo de mercadorias para Berlim Ocidental, que é capitalista. E aí, como resposta, eles começam a enviar essas mercadorias, esses suprimentos, por aviões. Então se estabelece rotas viárias. E, por incrível que pareça, esses aviões passavam e soltavam, tipo, essas caixas com paraquedas e tudo mais. Não era que eles chegavam e pousavam dentro de Berlim, tá? Era quase cena de filme mesmo. Paramos por aqui? Não. A situação vai piorar. 1949, o lado ocidental, o lado capitalista, ele vai criar uma nova moeda, que é o marco alemão. Além dessa nova moeda, eles vão fazer uma Assembleia Constituinte, que é como que eu posso colocar? Uma reunião de políticos, órgãos públicos e tudo mais. E a partir disso eles vão formar uma nova Constituição. Um conjunto de leis que vai dirigir aquela nação. E aí, obviamente, surge o Estado Alemão Independente, que vai ficar conhecido como República Federal da Alemanha, RFA. 5 meses depois, o lado soviético responde e cria a República Democrática Alemã, RDA. E aí o negócio fica mais feio ainda, porque aí você tem o mesmo país com 2 governos completamente diferentes. E Berlim, pior ainda, né? Aí o que vai acontecer? O primeiro-ministro da República Federativa Alemã, o Konrad Adenauer, ele vai estabelecer a Haustein Doctrine, que é você proibir e você cortar qualquer relação diplomática com os países que reconhecem a República Democrática Alemã. Ou seja, o lado capitalista vai cortar ligações com qualquer país que reconheça os soviéticos. Lembra aquele que eu comentei daquela questão de cortina de ferro? Que o lado socialista não conversa com o lado capitalista e nem nada disso? É essa a questão, tá? E aqui, obviamente, a gente tem o Adenauer. A RDA, qual que é o caráter dela? Assim como os soviéticos, ela vem com um governo extremamente autoritário, tá? Utiliza muito da força. Para vocês terem ideia, em 1953 teve uma grande greve no lado soviético e eles utilizaram parte do exército da União Soviética até para controlar essas greves. Inclusive essa imagem eu retirei do Google e ela é datada dessa época, desse local, tá? Então, para vocês terem ideia, era um governo que não estava um pouco em crise nessa época, não tinha assim tanto sustento para a população, enfim, eles não estavam felizes. Era um governo autoritário, a população estava pé da vida, e de repente tinha um lado ocidental que vinha com todo aquele discurso de liberdades e tudo mais. Então, nesse período, cerca de 3 milhões de pessoas foram pro lado ocidental. Isso tudo em Berlim, tá? A gente tá falando da capital. Isso aconteceu dentro da mesma cidade, Berlim. Qual que foi a resposta desse êxodo do lado oriental para o lado ocidental? Ou seja, o pessoal fugia do lado soviético. Em 1961, a União Soviética autoriza o Walter Ulbricht, que é o chefe do governo ali da República Democrática Alemã, a construir um muro, que vai surgir então o Muro de Berlim. Qual que é a ideia desse muro? Ele vai cercar toda a parte capitalista e não vai deixar ninguém entrar nesse lugar. E se tiver alguém pulando o muro, mata. Atira e pergunta depois se sobreviver. Mentira, não pergunta. Aí você joga pro lado oriental de novo, tá? Um erro muito comum que a gente acaba tendo. Que o Muro de Berlim era para proteger o lado capitalista. Não.
O Muro de Berlim ele foi feito pelos soviéticos para impedir que a população soviética passasse para o lado capitalista, tá? E como eles fizeram isso? Cercando os capitalistas. E para vocês terem ideia, esse muro vai ficar de pé mais ou menos até 1991, que é quando acaba a União Soviética e tudo mais. Eu acho que sim, depois preciso confirmar. Já tô um pouquinho cansado, gente. Aí dentro desse parâmetro, a gente vai ter também a crise dos mísseis, que em 1962 a União Soviética vai instalar um monte de mísseis nuclear numa base militar em Cuba, e esses mísseis vão estar apontados para os Estados Unidos. Como resposta, o Kennedy ele ordena tudo um bloqueio gigantesco em volta da ilha de Cuba, tanto aéreo quanto naval. E aí começa um monte de manobras militares e discussões, tratados diplomáticos para tentar apaziguar isso. Já dá para imaginar a situação do mundo, né? Se a gente estava ali quase 15, indo para 20 anos desse conflito subjetivo, onde um tentava bater no outro, mas por debaixo dos panos, essa crise dos mísseis acabou escancarado tudo, porque Estados Unidos estava com mísseis armados e ele tinha mísseis armados também, e eles estavam discutindo como que se ia tirar os mísseis ou não, tá? Chegaram a um acordo, a União Soviética tirou os mísseis de Cuba, porém, Estados Unidos teve que garantir que não iriam invadir a ilha de Cuba e tentar implementar um governo capitalista, porque isso já tinha acontecido antes, já tinha rolado uma tentativa. E também, Estados Unidos teria que tirar os seus mísseis da Turquia, que estavam apontados para a União Soviética. Tá dando para entender como era a situação desse mundo, né? E aqui, obviamente, a gente tem uns trechos de jornais brasileiros, para vocês terem ideia do nível que estava. Então, 1960, o governo... era notícia aqui pra gente essa questão dos mísseis, né? Então, um primeiro aqui. A gente tem ali do começo, onde Estados Unidos decreta o bloqueio de Cuba. E depois aqui a gente tem o segundo jornal falando que o Khrushchev retira os foguetes de Cuba, que aí seria o finalzinho dessa crise dos mísseis. Dentro de toda essa Guerra Fria, o que mais que a gente vai ter? A gente tem a descolonização, ou o fim do neocolonialismo, e o movimento dos não alinhados. Por que isso? Fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus estão extremamente enfraquecidos. As colônias que eles tinham eram dominadas pelo poder, pela força, pelo exército. Porém, grande parte desse exército ou teve que retornar para o seu país ou foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Então, por consequência, o controle da metrópole diminui. E aí, obviamente, começa os movimentos, os processos de independência. E isso vai explodir dentro desse período, tá? Então, consequência da Segunda Guerra Mundial, além de todas essas que a gente falou. A Europa perde influência nas suas colônias e elas começam a sofrer processos de independência. Estados Unidos e União Soviética, os dois bambambãs do momento, vão influenciar essas independências. Eles vão apoiar porque eu me mostro que eu sou bonzinho, esse país vira independente e vira meu aliado. Então, eles vão influenciar essas independências, por mais que sejam aliados da Europa, porque eles querem mais aliados a nível mundial, tá? Consequências ou efeitos colaterais de tudo isso. Países vão entrar em conflitos armados, guerras civis, um lado que quer, o lado do governo que não quer. Há muitos conflitos étnicos, principalmente dentro da África. Se eu não me engano, a Índia, também Índia e Paquistão, eu não vou lembrar agora, mas teve países árabes que eles entram em conflitos étnicos e aí eles acabam sendo fragmentados em 2 novos países, tá? Então tudo isso vai acontecer. Ainda sobre a Índia, ela é uma exceção à regra,
porque dentro do processo da independência da Índia, ele é muito legal e ele é diferente. Não é um processo armado. Ele foi um processo de independência pautado em desobediência civil. Como assim, desobediência civil? Desobediência civil é uma situação onde você não obedece às leis. Ah, mas então isso te torna um criminoso. Quase isso. Deixa eu só dar uma procurada aqui. Isso não tá nos slides, tá? Mas eu vou dar a definição para vocês de desobediência civil. Ó, ela é uma forma de protesto político feita pacificamente que opõe a alguma ordem que possui um comportamento de injustiça ou contra um governo visto como opressor pelos desobedientes. Então, você vai ser visto como um criminoso? Vai. Porém, tem uma linha bem tênue entre desobediência civil e crime. Vamos colocar, por exemplo, você invadir uma propriedade privada, uma loja, um banco, enfim, qualquer lugar, e você pegar uma mercadoria desse lugar e sair sem pagar. Isso é furto, é roubo. Isso não é desobediência civil. Agora, por exemplo, você ficar muito revoltado com a inflação, a taxa do preço do arroz, do óleo e tudo mais, e você iniciar um processo de que não vai pagar não posso nem falar que são juros, essa taxação, esses impostos dessa mercadoria. Isso é uma desobediência civil, tá? O ato de um policial não utilizar força durante um protesto. Desobediência civil, porque ele está indo contra uma ordem de um superior, de um agente político e tudo mais, tá? Então isso são exemplos de desobediência civil. E isso foi muito utilizado na Índia. Pra vocês entenderem o contexto, a Índia era uma colônia da Inglaterra e tinha aquele monte de leis injustas. Dentro desse movimento de independência, vai ter uma figura principal, que é o Mahatma Gandhi, daqui a pouco eu falo um pouquinho dele, tá? E dentro de todo o movimento que ele coloca, eles não vão respeitar algumas leis impostas pela Inglaterra, eles vão boicotar a compra de tecido da Inglaterra, então eles vêm com toda uma proposta dos indianos produzirem o próprio tecido, inclusive o Mahatma Gandhi, ele andava com um tear para cima e para baixo para ele produzir tecido. Eles não pagavam os impostos. Teve um episódio mega conhecido que é a Marcha do Sal, que a Inglaterra colocou juros tão exorbitantes na venda de sal que o Gandhi e todos os seus seguidores e todas as pessoas protestando, eles fizeram uma marcha mesmo em direção ao oceano para eles coletarem o próprio sal. Então, tipo assim, vocês percebem como isso vai de forma pacífica contra o que o governo está tentando impor a eles, tá? Então, desobediência civil seria basicamente isso. Respeito do Mahatma Gandhi, que é a grande figura desse processo de independência da Índia e também uma figura humanitária conhecida no mundo inteiro. Ele era um advogado, ele se formou em direito, depois ele teve contato, ainda na África, com o problema que as colônias passavam, e depois ele vem para a Índia e começa todo esse movimento, tá? Tem esse link aqui que eu deixei para vocês, deem uma olhada na biografia dele, é incrível, e dá para vocês terem ideia de toda essa figura que ele foi, tá? Ainda dentro desse movimento como eu posso colocar, descolonização, de independência. Dentro da África vai ser considerado o pan-africanismo, tá? Que é o termo utilizado pela luta africana, que que eles colocam em foco ali no século XX. Essa resistência do imperialismo, a defesa do território da África para os povos negros, que são os povos ali tidos como os donos daquela terra, a população natural daquele lugar.
e que estavam sendo explorados pelo homem branco, pelo europeu, tá? Esse pan-africanismo ele ganha muita força após a Segunda Guerra Mundial, e aí em 58 vai ocorrer a primeira conferência em Gana, que é a Conferência dos Povos da África. Aí aqui nessa imagem a gente tem os principais líderes que encabeçaram essa conferência. Isso não preciso nem falar que é tipo uma força gigantesca para o processo de independência da África. E vai ocorrer uma coisa muito parecida no mundo árabe, que também eram colônias dos povos europeus. Só que aí a gente vai chamar eles de pan-arábicos, tá? Ocorrendo então esses dois movimentos. Obviamente tem a pressão dos Estados Unidos, da União Soviética, para trazer esses novos países, essas novas nações para o lado deles. E aí, com resposta a toda essa pressão internacional das duas potências, em 1955 vai ocorrer a Conferência de Bandung, na Indonésia, onde eles vão reunir 30 países, e isso vai ficar conhecido como o Movimento dos Não Alinhados. Qual que era a posição desses países? Eu quero ter mais voz a nível mundial, quero ter voz nas definições, no que vocês vão decidir pelo mundo. Eu quero ter neutralidade nesse conflito seus, então por isso, movimento dos não alinhados. E eu quero meu processo de independência. Então esses eram os 3 pilares dessa conferência, tá? E a partir disso vai ser cunhado o termo Terceiro Mundo. Primeiro mundo eram os países capitalistas da América do Norte e Europa. Segundo mundo, os países soviéticos. E depois o termo Terceiro Mundo, ele foi usado para designar esse movimento dos não alinhados. Posteriormente, isso vai ser utilizado de forma pejorativa para designar os países em desenvolvimento. E ele perpetua até hoje, tá? Agora só para já dar um gancho para a aula que vem, que é o fim da ordem bipolar. De 1945 a 1970, foi um movimento de prosperidade, por incrível que pareça, para as duas nações. Estados Unidos e União Soviética, eles estavam muito bem, estavam se desenvolvendo muito bem do seu modo. Só que o que vai rolar? A partir de 1970 isso muda. Estoura uma crise dos dois lados. Nos Estados Unidos ou no capitalismo, ele vai ter uma crise de déficit orçamentário, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Então os governos começam a fechar no vermelho. E tem a questão da balança comercial. Ele está comprando mais do que vendendo. Então está saindo mais dinheiro. E aí, em 1971, os Estados Unidos ele acaba entrando numa crise tão grande que ele é obrigado a sair do sistema dólar-ouro, que, ou seja, ele controlava esse sistema mundial, ele se retira e transforma o dólar como se fosse uma mercadoria que vai ser regulada pelo mercado internacional. Então ele tira esse controle dele do sistema monetário, porque ele já não tinha mais dinheiro em caixa para financiar isso, tá? Com essa saída, o dólar, aliás, como ele já estava em crise, o dólar desvaloriza, as outras moedas ficam muito mais caras, então o marco alemão, a libra e o iene, que é a moeda japonesa, eles acabam supervalorizando. Com o dólar mais barato, Estados Unidos começa a ficar mais competitivo, porque a mercadoria dele barateia, é mais fácil você comprar dele do que desses lugares. E aí a crise que estava nos Estados Unidos acaba passando para quase todos os países capitalistas, tá? Principalmente os países que estavam em desenvolvimento, tipo o Brasil, que dependia muito de exportar produtos agrícolas e materiais básicos. Além de tudo isso, em 1973 tem a primeira crise de petróleo, que é o primeiro choque do petróleo que é tido. O que vai rolar nessa crise? O mundo árabe, contrário à criação de Israel, boicota a venda de petróleo para os Estados Unidos e também para qualquer outro país que apoie a criação de Israel. Então tá vendo como esses acontecimentos ainda tem gancho com coisa que a gente vive hoje, tá? Inclusive essa semana
vai ser assinado um cessar-fogo entre o grupo terrorista, o Hamas, e Israel, lá na faixa de Gaza. Então, ó, tudo a ver com as nossas aulas de geopolítica. Então, essa crise do petróleo foi causada por conta da criação de Israel, tá? Mundo socialista estava em crise também por conta do próprio sistema. A ideia deles era avançar no industrialismo de base, na indústria de base, na indústria armamentista e na indústria aeroespacial. Os outros setores, eles não desenvolveram muito bem, principalmente na questão de bens de consumo. Então eles estavam em déficit, não tinha variedade, quase não tinha produtos bons. Como assim? Não tinha bens de consumo? Imagina que assim, mundo capitalista. Tava todo mundo com televisão colorida. Soviéticos, televisão preta e branca. Já deu pra perceber qual que era a diferença, né? E aí eles acabaram ficando ultrapassados e isso acaba gerando uma crise de falta de produtos, falta de alimentos e tudo mais. Além disso, Estados Unidos e União Soviética estavam gastando fortunas na corrida espacial e na corrida armamentista e somente um deles estava conseguindo reaproveitar isso, que é no caso dos Estados Unidos, que chegou a utilizar muitos produtos feitos para guerra na produção de bens para a população civil. Então, a panela de Teflon mesmo é um exemplo disso. O Teflon ele era um revestimento de bomba nuclear e de peças de satélite, e aí ele foi inserido em panelas para você não ter, sei lá, o bife colado, o ovo colado na sua panela. Esse é um exemplo de tecnologia, tá? Esse gancho que a gente deixa de como que vai acabar essa ordem bipolar e, consequentemente, o fim da União Soviética. A gente finaliza semana que vem. Eu vou estar online depois para tirar as dúvidas no plantão. Eu vou mandar algumas questões depois a respeito desses temas. Então, resolvam elas e até a noite. Tchau, tchau.